E aí, pessoal? Deixa a porta aqui. Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, cara, quero falar sobre algo que eu tava esperando acabar, né, pra conseguir comentar com mais detalhes e tal, que é essa volta dos 7 minutos, cara. A gente definitivamente precisa falar dessa volta. Não vou fazer, tipo, uma análise de cada música, vou falar mais no geral, minha opinião. Também vou falar os prós e os contras. Eu acho que foi uma volta positiva, tá? Já pra que fique claro, não vou ficar fazendo suspense pra dar minha opinião, não. Mas aí eu vou comentar, vou falar alguns problemas que eu acho que teve também. E é isso, cara. Primeiramente, a gente voltou com essa terceira parte do drop, se eu não me engano, o terceiro drop. Gente, eu não sei direito, tá? Isso aí é tudo muito complicado, por quê? Porque os 7 minutos já tem alguns anos já que eles vêm com esse projeto de drops, né? Que cada drop tem um nome, uma temática, e são muitas músicas, muitas músicas. Não dá pra reclamar, tá, gente? Pela quantidade de músicas, porque se você vê em qualquer padrão fora da indústria, fora do geek, e até no geek, de certa forma, o padrão de quantidade de música por lançamento, por projeto, assim, é muito, muito menor. Então, assim, nesses drops a gente viu músicas de, tipo, mais de 20, 30 músicas, 40 músicas e por aí vai. Eu não vou lembrar ao certo, mas eu lembro que era um número bem grande. Enquanto em outras meios de música mesmo, a gente vai ter no máximo um álbum com 20 músicas, se der muita sorte, assim, é muito difícil. Normalmente são álbuns de 10 a 15 músicas no máximo. Então, assim, infelizmente, por um lado, eles estabeleceram um padrão muito alto de quantidade. Só que esse padrão é quase inviável de se manter para sempre, gente. Então, assim, eu entendo eles diminuírem a quantidade das músicas, diminuírem o tempo do lançamento. Calma que eu já vou chegar lá também, não vou passar 100% pano. Mas eu tô explicando porque, cara, a gente tem que ser honesto aqui. O padrão dos 7 minutos não é normal, velho. Não é normal. Aquilo lá de 60 músicas, de 50, isso não é normal, gente. Isso é uma coisa muito além, muito fora do normal. Muito fora do normal mesmo. Você pode pegar em qualquer tipo de cena, seja trap, sertanejo, qualquer, não vai ter projetos assim. Então, assim, como eles estabeleceram isso como um padrão, algo que não é o padrão, sempre se esperou essa quantidade exacerbada de lançamentos. Coisa que não aconteceu dessa vez. O que eu tô justificando, explicando, mas eu acho que também é uma crítica válida. Porque assim, eles ficaram muito tempo, eles ficaram quase um ano, ou um ano mesmo, mais de um ano, não sei. Mas por aí mesmo, sem postar nada. E ficar todo esse tempo esperando pra eles postarem 12 músicas é um pouquinho frustrante. É um pouquinho frustrante. Acho que foi 13 porque teve uma música que foi de patrocínio e eles fizeram também. Mas ainda assim é pouco. É igual, não acho que deveriam ter feito 60 músicas, não. Mas, cara, 20. Se fosse 20, eu acho que, por exemplo, já ia cair melhor pra mim na minha cabeça, sabe? Como foi 12, você fica com um olhar tipo assim, pô, demorou tudo isso só pra isso. E, igual eu falei, não é que 12 músicas sejam pouco. É que pro padrão que o próprio 7 minutos estabeleceu, acaba sendo pouco, né? Então, enfim, sobre esse assunto é isso. Eu acho que é um pouco decepcionante vir só 12 músicas, mas não acho que deveria ter vindo 60, 50 músicas também não, gente. Porque esse padrão é um padrão exacerbado e até irreal. E, inclusive era bizarro como o 7 Minutos conseguia fazer essa quantidade de músicas. Não era tão bizarro porque eles tinham muitos membros, tinham músicas que tinham feats, poucas, né, mas tinham. Então, assim, até era um pouquinho mais explicável, né? Mas ainda assim é um número muito grande mesmo. Aí, passando por isso, vamos falar sobre as músicas em si, né, cara? Pra mim particularmente, eles acertaram demais, cara. Eles acertaram demais. Eu sou um cara que eu até ouço essas músicas geeks, curto muito um Enigma, Marquinhos, entre outros. Eu gosto dos caras, eu respeito os caras. Mas eu curti muito mais esse estilo que o 7 Minutos trouxe, cara. De fazer músicas que não, sobre os personagens, mas que tem uma lírica mais autoral, cara, que tem uma lírica que foge de narrar a história dos personagens.
Se você gosta desse estilo de música, tudo bem. Eu gosto de músicas que são assim, mas se for pra ser honesto, eu não gosto desse estilo de música. Então, assim, pra mim, quando eu ouvi a música do Ditador dos 7 Minutos, eu fui muito apreensivo, porque eu falei assim, tá lançando, eu vou ouvir, né, cara? Eu me surpreendi demais, eu gostei muito da letra, e foi, por consequência, todas as outras músicas que foram nessa pegada eu gostei bastante. O que não significa que a música do Marrito lá, por exemplo, que é um pouco numa pegada mais narrativa, mais storytelling, eu não tenha gostado, eu gostei também. Mas é que eu prefiro muito mais essas músicas, então Itadori, Sukuna e Gojo, essas 3 músicas em específico, cara, eu achei sensacional. Sensacional. Eu acho que eles se arriscarem e meterem a cara de fazer isso foi muito corajoso, tanto que teve muitas críticas, críticas absurdas e infundadas, tá? Por um lado. Por outro lado, até faz sentido, mas assim, eu vou entrar nesse ponto em um outro vídeo. Eu quero fazer um vídeo específico só sobre essas críticas e sobre a lírica do Rap Geek. Então vai sair nos próximos dias, semanas, etc. Dito isso, outra coisa a se falar sobre essas músicas são os feats, né, cara? Tinha feat de gente que eu não conhecia, eu não escutava muito, pelo menos, que era o da música do Gueto. Não lembro o nome do rapaz agora, vocês vão me desculpar. Eu não tô pesquisando nada, tá, gente? Tô falando de cabeça, minha opinião sobre. Mas já tinha feats com pessoas que eu conhecia, como o Marquinhos, Henrique Mendonça, por exemplo. E, cara, é muito legal, né? Muito legal, porque como 7 Minutos era um grupo de... Achei que tinha alguma coisa aqui, gente, desculpa. Era um grupo de pessoas, né, de mais de 3 pessoas, tá ligado? Atualmente é 3, eu acho, principalmente, mas já foi mais. Tinha o Pedro, tinha a Júlia, se eu não me engano. Então, assim, como o 7 Minutos era um grupo grande, eles meio que não tinham essa necessidade de fazer feats. Não seriam músicas especiais que tinham, tipo, 10 pessoas, né? Então, assim, eu achei muito bacana eles abraçarem essa ideia de fazer feat, cara. Porque primeiro que eles vão dar visibilidade, eles são, querendo ou não, eles são o maior canal de rap geek do Brasil e do mundo, provavelmente. Então, assim, qualquer pessoa que gravar com eles vai ganhar uma visibilidade. Isso é muito bacana. Por outro lado, também agrega nas músicas, né, cara? Você traz uma musicalidade diferente para as músicas. E outra coisa falando sobre isso também, que eu achei sensacional, é o fato deles terem feito as músicas dos personagens com o vocal dos 7 minutos, cara. Isso aqui eu achei incrível também. Porque, tipo assim, cara, a gente pega e normalmente a gente é o quê? Rap do Goku, um exemplo. Ia ser um dos cantores lá representando o personagem. Agora não, eles conseguiram mesclar os 3 cantores dos 7 minutos em um personagem só e eu achei isso maravilhoso, cara. Eles já tinham feito isso atrás em algumas outras músicas, como na do Capitão Pátria, que funcionou muito, inclusive. E, cara, eu acho que isso funciona demais, porque, por exemplo, a gente vai ter a voz do Pedro, que é uma voz muito mais leve, que vai trazer um tipo de musicalidade. O Lucas e o Gabriel cantam de um jeito completamente diferente, cara. Então, assim, você conseguir trazer tudo isso pro personagem é muito maneiro, é muito maneiro. Então, assim, foi uma decisão acertada e eu espero que eles continuem nessa pegada, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar. Então, acho que é isso, falando sobre os nerd hits, né? Agora a gente vai falar sobre as músicas autorais, cara, porque tem muita coisa pra falar também. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é muito importante falar, que eu acho que o 7 Minutos acertou muito, e eu espero que eles continuem fazendo isso no futuro, cara, que é o quê? Trazer prévias que a galera amava, mano. Eu vou falar bem a verdade, não são prévias que, nossa, eu tinha um puta carinho pelas prévias e escutava as prévias, não. Eu não sou um cara que acompanha 7 Minutos como fanático, assim, sabe? E quando eu tô falando fanático, eu não tô falando uma crítica, eu tô falando fã assíduo, de ver tudo. Não vejo tudo. Então, assim, eu conhecia essas prévias, mas não era nada que eu me importava muito. Só que eu sei que, pô, as prévias, tipo, Avada Kedavra, tinha Rei do Sangue, entre outras músicas que a galera gostava bastante, tá? Então, assim, uma coisa que o público estava esperando e eles mesmos aparentemente, por, né, falas deles, não tinham um interesse enorme de lançar alguma dessas prévias, tá ligado? Provavelmente eles mudaram de opinião. E, cara, isso é bom pros dois lados, porque é uma música que os fãs queriam ouvir e é algo que, como os fãs já queriam ouvir, vai trazer retorno financeiro pra eles, tá ligado? Dito isso, eu quero fazer uma música, não, um vídeo específico sobre Rei do Sangue, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre essa música, e vai ser uma opinião meio polêmica, mas assim, também não vou militar nem nada, tá? A gente vai ser uma opinião minha sincera, tá? Como eu sou em todos os vídeos aqui do canal.
E então vai ficar para o próximo vídeo, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que de pontuar sobre essas músicas, eu acho que dá pra falar sobre a música do Pedro, que é uma música solo dele, acho que é a primeira música solo dele, pelo menos que não é de personagem, imagino. Pelo menos, né? Porque eu não. Talvez eu nem de personagem tenha, eu acho que deve ter, mas eu não vou lembrar de cabeça não. Mas se eu não me engano, pelo menos a música mais autoral é assim a primeira dele, que é a Hollow, né? E é legal a música. Falar sobre também a música do Lucas RT, eu acho que também é importante falar sobre essa música, porque ele postou nos perfis dele que foi a primeira música que ele fez um próprio beat, e eu sou um cara que eu faço música. Cara, é muito difícil fazer beat, cara, eu já tentei, ainda não tirei um tempo pra realmente aprender e pegar pra fazer, cara. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque você vai conseguir rimar numa base que você fez, você compôs, sabe? Tá do jeitinho que você queria, mesmo que não for 100% eficaz porque você tá começando, tá aprendendo, tá ligado? E tá uma boa o beat, inclusive, dessa música, que é Asta, né, o nome da música. Outra coisa, você cresce como artista porque você vira um produtor, você consegue produzir as coisas assim, e isso inevitavelmente faz você crescer como artista e faz todo o grupo crescer, porque claramente eles estão se arriscando, eles estão tentando inovar, tentando ter um repertório maior, cara. É tipo você vê, pô, o cara começa a fazer aulas de canto, o cara começa a fazer tal coisa, tipo assim, é uma coisa que você vê que o cara está se esforçando pra fazer algo a mais. E é isso que eu vejo do Lucas fazendo um beat pra música dele, porque é o que ele não precisava fazer. Ele tem dinheiro de sobra pra pagar qualquer pessoa pra fazer o beat do jeito que ele quer. Mesmo assim, ele escolheu perder tempo, entre aspas, né? Indo lá, estudando, aprendendo e fazendo o beat, e a música ficou maneira, cara. Então, assim, eu acho que isso é muito válido, isso é algo de se bater palma. E eu acho que, no mais, eu acho que é muito isso que tinha pra falar sobre esses lançamentos, cara. Eu curti muito, curti totalmente a estética, a vibe, os feats, tudo, cara. Pô, dou um 8,5 de 10 no mínimo, mas dá pra aumentar essa nota aí se eu repensar um pouco. Eu acho que alguns probleminhas que eu citei me tiram um pouco do álbum, acho que também, do álbum, falei errado, né, mas do projeto, enfim. Também tem uma coisa que me tira um pouco do projeto, porque eu acho que falta um pouco de transparência. É uma coisa que eu não superei. Uh, por mais que ele se posicionou, mas eu ainda não comprei esse posicionamento dele, que é sobre toda a questão deles terem prometido um monte de coisa do Seja Membro e sumido. Eu não assinei o Seja Membro, só que, querendo ou não, eu fico com o pé atrás sobre isso, porque assim, eles prometeram muita coisa, teve muitas pessoas que pagaram, aparentemente até hoje elas não receberam, provavelmente não vão receber nada. Ele, quando se pronunciou, né, que foi o Lucas, se pronunciou, ele falou assim: ouvimos as dúvidas de vocês, os questionamentos, as críticas, tudo que você tiver para falar sobre o Seja Membro de dúvida, mande nesse e-mail, que era um e-mail dos 7 minutos. E aí, cara, isso me complica, porque eu acho que não foi a maneira certa. Mas aí eu tô falando totalmente pessoal minha, eles podem estar na razão, até porque eles são os artistas, eles que entendem do mercado. Essa é uma opinião minha como leigo, como alguém, como espectador mesmo, cara. Porque eu fiquei nessa dúvida, porque eu obviamente não ia mandar, porque eu acho que talvez nem fosse respondido, e se fosse eu ia falar o quê? Sendo que eu não paguei o Seja Membro. Então não era uma questão minha aquilo, era uma questão que eu vi de outras pessoas aparentemente sendo lesadas. Então assim, mas eu não acho que foi, porque a melhor forma porque não esclareceu. Até hoje eu não vi uma alma viva que mandou mensagem nesse e-mail e se mandou que foi respondida, tá ligado? Com o que eles responderam, como vai ficar essa situação, se já foi, já era, sabe? Podia ter, eu acho que era bem mais benéfico que fosse o caso de falar assim, ó, gente, a gente não vai cumprir com as coisas do Seja Membro, tá? A gente errou, a gente também errou em não ter falado com vocês. O que a gente pode fazer? Pedir desculpa e trazer novos lançamentos, novas coisas pra vocês. O que eu posso fazer é pedir desculpa, compensar isso tudo em lançamentos, em coisas pro canal. Mas eu peço desculpa porque a gente errou. E eu não vi rolar isso. O que eu vi foi tipo assim: olha, suas dúvidas vão ser respondidas aqui. E até hoje eu nunca vi essa resposta, tá ligado? Então, pra mim, querendo ou não, fica uma questão em aberto e fica meio difícil de esquecer isso, cara. Eu acho que eu talvez faça um vídeo só sobre isso. Não sei se tem muito mais o que falar também. Mas isso é uma questão importante porque, querendo ou não, eles estavam sumidos. Na esteira que eles estavam sumidos, aconteceu essa polêmica aí das reclamações do Seja Membro. Eles deram um posicionamento bem fraquinho, voltaram lançando músicas e é isso. Então, assim, não acho que é uma coisa que dá só pra esquecer também. Analisei o projeto fora disso.
não diminuir a nota do projeto. E também não é como se alguém se importasse com a nota que eu dou pro projeto dos 7 minutos também, né, gente? Então, assim, por causa de derrubar água. É isso. Eu acho que é só legal levantar essa questão porque, como não foi respondido, pelo menos pra mim, e imagino que pra muita gente, eu não vou só fingir que não aconteceu e, que legal o lançamento novo dos 7 minutos. Mas, no mais é isso. Tamo junto, é nóis.